Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para nossa terceira edição desta segunda-feira. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, gente, que é muito importante para que o YouTube entregue o nosso conteúdo para outros vascaínos. Comenta aqui a ausência do Felipe Coutinho, uma lesão muscular. Vai ficar fora dos 2 próximos jogos, amanhã com o Atlético Goianiense, sábado contra o Fluminense. Isso vai ser bom ou ruim para o Vasco, nesse atual cenário. Por que ele teve uma lesão muscular, Azevedo? Vamos explicar esse detalhe aqui para você. Vambora? Conto muito com a sua participação e, claro, quem vai substituir o Coutinho amanhã num jogo que é importantíssimo para o Vasco. Já coloco na tela para você essa escalação enviada pelo nosso amigo aqui do canal, o Thiago Barreto. Thiago Barreto Designer, recomendo vocês até seguirem o perfil dele, que é muito legal. E você que gosta de fazer artes aí para o seu canal, para as suas redes sociais, pode procurar o Thiagão também, porque ele faz um trabalho fantástico. Payet, na vaga do Coutinho. Única novidade em relação ao time que enfrentou o Atlético Goianiense na última semana, na quarta-feira, num empate em 1-1, com o time goiano que vem sem o Wagner Mancini. Depois do atropelo do Botafogo, ele foi demitido e Humberto Louser vai assumir a equipe. O Vasco tem um problema hoje a resolver, que é a questão envolvendo o jogador Coutinho com o Payet. Como é que encaixa esse time? Na verdade, assim, Coutinho, baita jogador, Payet, outro baita jogador, mas ainda não conseguiram encaixar. Tecnicamente, não há discussão. A questão pode ser física, mas tática também. Tanto que o Rafael Paiva normalmente coloca um no lugar do outro. Começou com o Payet, no último sábado tirou, botou o Coutinho, e vice-versa. Talvez o grande erro do Rafael Paiva foi no jogo com o Grêmio ter colocado naquele gramado muito pesado os dois, Coutinho e o Payet, porque eles vinham de inatividade. O Coutinho vem de um período de 2 meses entre férias e reinício de trabalho, só que ele vinha de uma liga em que a competitividade era bem diferente, que era a Liga do Catar. Coutinho, tecnicamente, de novo, não tem discussão, mas ele tem que ter um rendimento de alto nível que no Catar é muito diferente a liga em relação ao futebol brasileiro. A lesão muscular que ele teve deve-se também à inatividade, somado ao gramado pesado que o Vasco pegou contra o Grêmio, e ele jogou alguns minutos contra o Bragantino em São Januário. Por isso até que a comissão técnica optou por ele começar no banco. Alguns questionaram, mas por que Coutinho não começa logo para dar ritmo? Exatamente por isso. Como colocaram ele contra o Grêmio, num gramado pesado, num jogo duro, ele jogou um tempo. Aí, quando ele veio para São Januário, tira de cena. Normalmente, as comissões técnicas têm os seus departamentos físicos que exatamente fazem essas aferições. E aí ele ficou de fora para poupá-lo. Mas aí no treinamento de domingo ele sofre uma lesão muscular. Sim, musculatura não está 100% ainda apta, ele já veio para jogar, treinar separado é uma coisa totalmente diferente e sofreu, é normal. O Souza está suscetível a isso, o Alex Teixeira passou agora, está com uma lesão muscular, normal. A inatividade, quando você coloca um atleta de alta performance exposto a essa alta performance, sem uma pré-temporada, porque eles não fizeram uma pré-temporada, já vieram para jogar, isso acontece. Todo atleta de alto nível exposto a uma carga excessiva, a jogos de alta intensidade, sem uma preparação adequada, uma pré-temporada, aqueles que vêm de inatividade, férias ou um tempo realmente sem jogar por conta de lesões, sem disputar jogos 90 minutos naquela intensidade, com viagens, com pouco tempo de recuperação, estão suscetíveis a ter lesões musculares. E esse foi o caso do Felipe Coutinho. Agora a questão é a seguinte, alguns torcedores estavam tentando fazer uma alusão de que o Vasco não venceu porque o Coutinho estreou. Claro que não. Claro que não. Não venceu porque jogou mal contra o Atlético Mineiro, naquele pasto que foi a Arena Condá, que não é assim, mas estava um pasto, contra o Grêmio, e dentro de casa, no último sábado, com erros individuais e coletivos que nada tem a ver com o Felipe Coutinho. Só que aí a página virada, torcedor. Amanhã está em jogo a classificação para a fase quartas de final, que o Vasco não chega há 9 anos na Copa do Brasil, a premiação de 4,5 milhões de reais e o sonho vivo de chegar a um título nacional nessa temporada.
É o caminho mais curto para chegar a uma Libertadores? É difícil? É, mas não é impossível. E aí cabe ao técnico Rafael Paiva ajustar esse time do Vasco. Como fazer? Como vinha jogando. Quando não tinha o Coutinho e era o Payet. Payet tem demonstrado uma evolução. Ele jogou mais que um tempo contra o Bragantino, toque de qualidade, visão de jogo, ele está mais inteiro, ele fez pré-temporada, ele passou todos os meses no Vasco nesse ano. O Coutinho veio de uma outra intensidade. É lamentável perder o Coutinho num jogo decisivo? Claro que é. Mas não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. O Vasco tem o Payet. O problema é quando não tinha o Coutinho e perdeu o Payet. Aí perdeu o Payet e botava quem? Então, esse é o problema. Agora você tem até o substituto, se você não quiser colocar os dois em campo. É manter a intensidade que vinha. Paulo Henrique está de volta, é outra competição, ele estava suspenso no Brasileiro. Aliás, volta contra o Fluminense também e volta junto com ele o Cocão. Os dois voltam ao time titular para dar outra intensidade à equipe. Souza volta para a reserva. Normal. O Vasco precisa administrar. Por isso o Verratti ficou fora contra o Bragantino, sob um risco de lesão, só entrou no segundo tempo. Porque se ele começa jogando e joga os 90 minutos naquela intensidade alta que é o Verratti dentro de campo, o risco de lesão era grande. Imagina, perde o Verratti para uma decisão amanhã. Olha o problema que arrumaria a comissão técnica. Risco de lesão, torcedor, qualquer atleta de alta performance tem. Agora, potencializa quando esse atleta vem de uma longa inatividade ou um campeonato em que a exigência é diferente. Então, por isso, é necessário fazer uma boa pré-temporada, mas não tem como. O Vasco precisava dos caras para ontem. Era um risco. Tentou-se administrar uma lesão muscular que vai fazê-lo parar por pelo menos 7 dias. Aí, na outra semana, ele deve voltar à equipe. Mas nessa semana, em 2 jogos importantes, Atlético Goianiense amanhã e Fluminense sábado, ele está fora, assim como o Alex Teixeira também. Agora é olhar para frente, aproveitar do desespero que vem o Atlético Goianiense, que virá fechado ao Rio de Janeiro, e o torcedor que vai a São Januário vai lotar e vai empurrar o time do Vasco, com certeza, porque o torcedor do Vasco não abandona o time. Vide os últimos 20, 22, 23 anos. Essa demonstração, o time atual e qualquer outro que já tenha passado, sabe que a torcida vai para apoiar, mas vai cobrar. Então que os jogadores representem os torcedores, assim como aqui, representa o torcedor nas reações das nossas narrações. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho. Amanhã espero vocês no nosso Café Vascaíno às 6 da manhã. E claro, na nossa transmissão, com o nosso jeito. Quem gosta, tá comigo. E olha, são mais de 190 mil amigos, hein? O canal que mais cresce do Vasco da Gama e vai bater 200 mil. Tenho certeza, no meu aniversário, se eu puder pedir esse presente para você, eu queria, dia 22 de setembro, ter 200 mil amigos vascaínos. E amanhã numa grande transmissão com uma classificação fantástica, rumo às quartas de final. Quem fecha comigo e vem até o final escreve Vasco nas quartas. Um grande abraço e até amanhã.